Câmara do Recife promoveu uma reunião virtual com 4 secretários municipais para discutir as ações do Executivo diante da pandemia do coronavírus. Os vereadores fizeram questionamentos e sugestões aos secretários de Saúde, Jailson Correia, de Assistência Social, Ana Rita Suassuna, de Governo, João Guilherme e de Planejamento e Gestão, Jorge Vieira. Nas nossas redes sociais, você acompanha os links com a participação de cada um deles. Agora, a gente vai ver como foi o debate com o secretário de Saúde, Jailson Correia. Dando início à reunião para atualização das informações sobre as ações municipais em combate e mitigação ao coronavírus, solicitada pela Comissão Interpartidária de Enfrentamento ao Coronavírus Covid-19, com a participação dos secretários Jorge Vieira, coordenador do Comitê Municipal de Resposta ao Covid, Ana Rita Suassuna, secretária de Desenvolvimento Social, Jailson Correia, secretário de Saúde, e João Guilherme, secretário de Governo do Estado, no qual eu agradeço a presença e a participação, a aceitação do convite e estar aqui para discutir e esclarecer as dúvidas de nós, vereadores, que estamos na ponta sendo cobrados também da população. Quero também externar a angústia do presidente não poder iniciar essa reunião. Ele gostaria muito de poder participar, mas, infelizmente, ele está com uma crise muito forte de coluna e está impossibilitado de estar com a gente nesse momento, mas pediu para que externasse a vontade dele de estar presente nessa reunião. Quero cumprimentar também o líder do governo, Heriberto Rafael, cumprimentar Renato Antunes, que eu não sei se está aqui presente, não estou vendo, mas gostaria de agradecer também a presença dele e a presença de todos os vereadores e vereadoras que estão, nesse momento, participando desse debate tão importante para a nossa cidade. Nesse momento, eu passo o comando, o acompanhamento e o comando da reunião para o vereador Luiz Estado, que é o presidente da Comissão Especial Interpartidária de Enfrentamento, que foi instituída na Casa, para que ele conduza esse debate tão importante para a cidade do Recife, claro, otimizando ao máximo o tempo dos palestrantes aí, que são os secretários que foram convidados. Quero agradecer a presença do vereador e líder da oposição, Renato Antunes, e agradecer pela presença. Muito obrigado, senhor. Então, passo a palavra ao vereador Luiz Eustáquio para que dê seguimento à reunião. Obrigado, presidente. Para a gente é uma honra poder estar recebendo os trabalhos aí da Câmara. Agradecer em seu nome e a toda a mesa diretora e ao nosso presidente, que infelizmente está com a saúde abalada também, a prontidão que foi feita, foi pedida essa reunião com os secretários, no sentido da gente poder estar discutindo esse assunto, que é um assunto tão sério. Então, em seu nome, agradecer ao nosso presidente, que não pode estar na reunião, mas agradecer a toda a mesa diretora. E, nesse momento, eu quero saudar aqui o secretário Jailson. Obrigado, secretário, por estar aqui conosco. Para a gente é uma honra poder contar com você. A secretária, minha querida amiga, Ana Suassuna, que Deus abençoe, também é uma honra ter aqui. Também aqui Rodrigo, que está aqui conosco, e João Guilherme, que está aqui conosco. Nós estamos com uma reunião bastante prestigiada, e isso é importante porque é isso que a Casa vinha colocando, da importância de poder estar com a participação de vocês discutindo esse assunto. E colocar o seguinte, até para o pessoal entender, vou explicar aqui como é que está a sequência. Foi pedido pelo vereador André Regis que a gente não fizesse a leitura dos requerimentos, até porque a gente já mandou para os secretários. A mesa acata, sim, isso. Eu queria só dizer que a gente tem alguns inscritos, vou dizer assim, até por ordem, para as pessoas saberem quem é, para a gente ver o formato. Nós estamos com inscritos já com o Rafael, o vereador Rafael, depois o vereador Ivan Moraes, depois a vereadora Ana Lúcia, depois a vereadora Aline Mariano, o vereador Renato Antunes, a vereadora Michele Colles, aí o vereador Romero Jatobá foi que mandou o link, e nós temos também ainda escrito o vereador Felipe Francismar, que está escrito também. Estou por aqui, tá? Oi? Pela ordem é isso, tá, gente? Então,
Vamos iniciar, sem mais delongas. Renato também se inscreveu, né? Vamos, sem mais delongas, a gente iniciar aqui para que a gente possa estar dando início. Eu quero dizer aqui para os secretários que o desejo da reunião de conversar com vocês, que a Casa tem apresentado não apenas a comissão, mas a Casa, é porque muitos requerimentos foram feitos por essa Casa, no sentido de colaborar, de contribuir, de ajudar num momento tão sério e tão importante, onde toda a população está apreensiva. E os vereadores, como representantes da sociedade do município do Recife, não poderiam, de forma alguma, faltar num momento desse. E a gente tem feito várias propostas, várias contribuições, e algumas delas a gente não tem tido o retorno, né? O retorno delas, no sentido, o retorno de como é que está indo. Não é que a secretaria nem os secretários não estejam fazendo, mas a gente queria poder ter esse retorno, essa conversa, esse diálogo, tanto do que está acontecendo. Uma boa parte a gente já sabe, porque muito do que está acontecendo, sendo feito pela prefeitura, muito está na imprensa, muitas coisas estão na imprensa, está sendo colocado pela imprensa, mas, ao mesmo tempo, há um pedido dos vereadores que os vereadores sejam informados, inclusive, tem casos que não dá tempo, mas nos casos que dá tempo, há tempo hábil até para participar, para estar ajudando e também sendo ouvidas nossas colaborações. Em tese é isso, mas eu quero dar logo, em tese é isso, esse é o desejo é de contribuir com a cidade do Recife, o desejo é de contribuir com o Executivo. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso compromisso. Então, nesse sentido, eu gostaria de começar abrindo a palavra, por causa do tempo, para o secretário. Então, dando início, eu queria pedir ao secretário, e aí realmente otimizando o tempo, secretário, eu estou, inclusive, marcando o tempo aqui, certo? Dá 10 minutos para o secretário, que é pouquíssimo, mas para que fale um pouco sobre os requerimentos, sobre as sugestões que a gente tem feito e também sobre o fazer. Mas o tempo que a gente tem nesse momento agora seria 10 minutos para o secretário e depois a gente já vai entrar com os vereadores, cada um com 3 minutos. Secretário, queremos lhe ouvir. Secretário Jailson. Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer, uma honra estar aqui nesse momento. Fica o abraço virtual a todos. Queria saudar nosso presidente dessa sessão, o vereador Ayrton Luna. Em nome dele, em nome do vereador Luiz Eustáquio, saudar a todos presentes aqui nesse fórum virtual. Bom, eu vou pedir para marcar 10 minutos, para a gente poder ter uma breve apresentação dizer realmente que os últimos dias têm sido muito especiais. Eu tenho repetido que, inicialmente eu dizia que nós estávamos vivendo a mais grave crise da história da saúde pública da nossa era até aqui. Depois eu achei que isso não definia muito bem, achei que era a mais grave crise da história da gestão pública como um todo até aqui. E agora eu estou absolutamente convencido que nós estamos falando da mais grave crise da história, da nossa era até aqui. Sem dúvida, a profundidade dos impactos que esta pandemia tem na vida cotidiana das pessoas, na saúde das pessoas, na questão de longo prazo em relação à vida na cidade, a vida no país, a vida no estado, realmente sem precedentes. Então, isso tem exigido uma ação e um trabalho num ritmo alucinante, no sentido de domingo a domingo, das tenras horas da manhã até altas horas da noite, no sentido da gente poder fazer aquilo que a pandemia não nos dá tempo. Ela não nos oferece o luxo do tempo, ela exige medidas muito, muito, muito rápidas. A tomada de decisão rápida é fundamental para que não gere exatamente enfim, poucos dias de omissão ou de espera pode gerar um prejuízo maior. E nesse sentido, eu queria dizer que, muito rapidamente, e tentar, na minha fala, já passar por vários dos requerimentos que foram feitos aqui, colocados para nossa análise,
e tentar fazer uma fala esclarecedora nesse sentido, claro que me colocando à disposição para a próxima rodada de perguntas, para a gente explorar mais a fundo alguns desses pontos. O primeiro ponto é dizer o seguinte, né, uma das razões pelas quais o Recife foi a primeira capital a sair na frente, e isso tem sido reconhecido nacionalmente, no sentido das medidas de diminuição do impacto ou de isolamento social e todas as medidas de criação de leitos, é porque a cidade do Recife é uma das poucas cidades do país, uma das poucas capitais do país que tem um centro de informações estratégicas de vigilância que fica 24 horas por dia minerando dados, observando fenômenos internacionais e alimentando de informação o secretário de saúde, a equipe gestora da Secretaria de Saúde e o prefeito do Recife. Então, a existência da cidade do Recife, do CIEVES, foi algo muito importante para que a gente ainda, em janeiro, pudesse ter as primeiras sinalizações que estaríamos enfrentando algo desafiador, mais fortemente agora com a declaração da pandemia e a confirmação dos primeiros casos aqui em Recife, foi mais ou menos no mesmo período, ali 11 e 12 de março, nos colocou diante do enorme desafio de atuar em várias frentes. A primeira frente é a frente de acordo com as orientações científicas da Organização Mundial de Saúde, até aqui, né, do Ministério da Saúde do Brasil, de todos os órgãos da ciência, instituições científicas internacionais, de iniciar um processo de isolamento social e distanciamento social muito importante. E a razão disso é exatamente para que a gente evite a contaminação. Existe uma regra muito clara e é matemática. Quanto mais gente está circulando nas ruas, entrando em contato uma com as outras, maior o risco da velocidade da transmissão do vírus e, com isso, maior o risco de que, com muita transmissão, muitos casos graves aconteçam ao mesmo tempo, muitas pessoas precisam de UTI ao mesmo tempo e gerem aquilo que já se chamou no Brasil colapso no sistema de saúde. Então, para isso, o isolamento social é um pilar fundamental. O segundo pilar fundamental são as ações de saúde e assistência à saúde propriamente ditas. Na estratégia da prefeitura, uma da estratégia muito ousada, né, o Recife, apenas a prefeitura do Recife montará 1.000 leitos ao todo, sendo mais de 300 leitos de UTI, em 7 hospitais de campanha. Nós já temos 4 deles prontos, 3 vinculados a policlínicas já funcionando. O quarto hospital, que é o Hospital Provisório Recife 1, aqui na Rua da Aurora, aqui pertinho da prefeitura, foi inaugurado essa semana e já começa a operar e a receber pessoas com Covid-19 suspeita. Já o maior hospital já construído pela prefeitura do Recife. Então, repare que ele tem 160 leitos, dos quais 100 leitos de UTI, e para uma comparação, o Hospital da Mulher, obviamente estou falando de uma estrutura provisória, mas o Hospital da Mulher tinha antes da pandemia do Covid, 148 leitos. Então, um esforço muito grande nesse sentido, para que a gente possa garantir a assistência às pessoas, pelo simples motivo de que muitas pessoas precisarão, ao mesmo tempo, de leitos de UTI, e esse esforço era necessário. Várias das perguntas aqui, então, esses dois eixos, o eixo da assistência social e de minimizar as perdas de renda e o sofrimento das pessoas que estão na linha, digamos assim, da vulnerabilidade social. Acho que a secretária Ana Rita vai poder falar com muita propriedade daqui a pouco sobre isso, mas foi fundamental esse eixo de ações também. E nós temos também uma preocupação muito importante, vista aqui também de acordo com os requerimentos encaminhados para a prefeitura, com relação à proteção do trabalhador, e do trabalhador de saúde em particular, mas também dos trabalhadores em geral. Então, a gente vê por aí no mundo inteiro que países chegaram a chamar de volta profissionais que já estavam aposentados. É o caso do Reino Unido, ele fez uma chamada de volta de profissionais que já estavam, inclusive, aposentados, para trabalharem e ajudarem no enfrentamento à Covid-19. Então, é um momento de extrema gravidade. Nós aqui tivemos o cuidado de deixar as pessoas acima de 70 anos fora do atendimento, fazendo atendimento à distância, teleatendimento, as pessoas acima de 60 anos com comorbidades. Mais recentemente, a vereadora Aline Mariano também, as pessoas, as gestantes, as mulheres gestantes, assim que entrou na recomendação do Ministério da Saúde, a gente também passou a ter uma atenção especial do risco desses profissionais. Então, mais de 1 milhão de itens de equipamentos de proteção individual,
para dar garantia da segurança do trabalho. Tem dois requerimentos aqui relacionados à questão de engenheiro de segurança do trabalho no comitê, para que a gente possa estar embasado nessas informações. Então, a vigilância, aqui nós temos o Sereste Recife, que é um Centro Regional de Saúde do Trabalhador, que está ajudando a pautar e definições importantes também. E tenho aqui, e sempre seguindo aquilo que o manual da Anvisa coloca como norma nacional, de maneira muito, muito objetiva, sempre seguindo o manual da Anvisa. Então, eu tenho aqui 4 requerimentos relacionados a testes laboratoriais. E talvez eu possa aproveitar mais para frente para fazer uma explicação dessas estratégias, mas, sobretudo, teste laboratorial para a Covid-19 é definido por um regramento que é definido nacionalmente, que o Estado adequa às suas necessidades e o Recife tem adequado às suas necessidades. O fato é que o mais importante investimento é nos testes chamados PCR, que são os testes que fazem o diagnóstico na fase inicial da doença e que ajudam a tomada de decisão sobre isolamento ou sobre tratamentos, inclusive. E ele tem priorizado aqui no Estado, junto conosco, com a nossa discussão, temos participado disso, para pessoas que têm o espectro mais grave da doença. Portanto, quem tem síndrome respiratória aguda grave e quem tem os óbitos relacionados à Covid-19, por razões óbvias. O óbito é o evento mais grave possível nessa pandemia e, por isso, ele precisa ser monitorado muito de perto. Além disso, o quantitativo de testes, existe um esforço imenso, a Prefeitura participando desse esforço, inclusive com a Universidade Federal de Pernambuco, para aumentar o número de testes junto ao Estado, mas o segundo grande grupo, além das formas graves, são os profissionais de saúde e profissionais de segurança agora também, para que a gente possa fazer com que, através da testagem, a gente otimize, né, e minimize ao máximo o tempo de afastamento, porque nós precisamos de cada um desses servidores de volta, né, quando possível, e quando eles estiverem bem, quando eles testarem negativo, por exemplo, para que a gente possa fazer o enfrentamento da doença. Então, essa é uma brevíssima introdução. Claro que eu teria muito, muito mais a falar, mas para guardar aí os 10 minutos na marca, não ultrapassar esse tempo para a gente poder ter o tempo de ouvir as perguntas e poder esclarecer todas as perguntas. Antes de passar para Rafael, colocar o apoio grande de toda a comissão, da vereadora Ana Lúcia, que é a vice-presidente, o vereador Rafael, que tem se empenhado muito com a gente, o Renato Antunes, entendeu? O Chico Kiko, que também tem colocado, quer dizer, todos os membros da comissão que têm estado conosco nesse momento, e para a gente é importante poder estar contando com vocês, essa parceria é muito grande. Mas eu quero ouvir agora Rafael, tem 3 minutos, vereador Rafael. Obrigado, presidente. Secretário, eu vou focar minhas perguntas na área da saúde, até porque a gente tem 1 hora só com o secretário aqui. Então, vou ser bem rápido, né? Não vou nem usar os 3 minutos. Queria saber, secretário, quantos respiradores nós já compramos aqui no Recife, quantos já chegaram e qual a previsão de chegada dos demais respiradores? Quantos leitos de enfermaria e quantos leitos de UTI temos até agora, né? O que pretendemos ter... você já falou, mas eu queria saber quantos temos agora, nesse momento. Quantos testes nós estamos realizando por dia aqui no Recife? Era preciso saber quantos testes nós conseguimos realizar e quantos testes nós recebemos do governo federal. Queria saber isso, quantos testes chegaram aqui do governo federal daquela testagem rápida. Também está havendo uma constante reclamação dessa coisa do EPI. Estamos tendo dificuldade de comprar o EPI, está tendo dificuldade de chegar. O que é que está acontecendo com essa questão do EPI? E a minha última pergunta é qual o papel dos agentes comunitários de saúde no combate ao Covid-19? Se está tendo direcionamento, se foi dada alguma instrução a eles, se está tendo eles estão tendo algum papel agora durante o combate ao Covid-19. Era isso. Só para eu entender, vereador Luiz Eustáquio, nós vamos fazer a resposta cada vez ou num bloco no final? Junta tudo? Tudo. Presidente, uma sugestão. Por vez? Uma vez que são muitas perguntas, vários questionamentos, poderíamos fazer bloco de 3 vereadores e o secretário respondia, porque fica mais didático, acredito.
Pronto, vamos lá, vamos fazer assim. Ô, secretário, Acho que dessa bloco de forma. Então, 5 também, bloco de 5. vamos fazer de Quantos 3, Aline? vereadores têm inscritos, Aline, presidente? vamos fazer de 3? É melhor, eu acho que ajuda. Vamos lá, vereador. O próximo vereador é vereador Ivan. Desculpa, Ana. O próximo vereador é vereador Ivan, que está inscrito. Eu garanti a inscrição. Ivan, 3 minutos. Boa tarde a todos os vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor secretário. É uma alegria poder ver Vossa Excelência, mesmo que à distância. Já estava com saudade. Faz um mês que nós nos vimos pela última vez. Quero cumprimentar o senhor secretário pelo esforço que tem tido. A gente sabe que você está aí 24 horas trabalhando nesse corona e tem toda a razão, é a maior crise da nossa era. A gente vai precisar pensar o Estado, a sociedade, as relações humanas, as relações com a cidade de uma outra forma quando isso passar, seja lá quando passar. Porque a gente sabe também que o passar não vai ser de uma hora para outra, vai ser um processo lento. Quero agradecer ao vereador Heriberto Rafael, porque fez 2 perguntas que eu ia fazer, e aí me guarda mais um tempo. Reforçar a questão dos agentes comunitários de saúde e das testagens. Secretário, eu acabei de receber uma pergunta que tive dificuldade de responder. E antes de mais nada, acho que eu deixo já dito que é importante que a gente tenha esse tipo de conversa com alguma frequência, porque nós na Câmara, o vereador Luiz Eustáquio foi muito feliz, nós estamos muito no escuro no que diz respeito às ações da Prefeitura. Muito a gente acaba sabendo pelos meios de comunicação, e a gente sabe que não é assim, que é o ideal num processo democrático republicano. A gente entende que é uma crise sem precedentes, mas estamos nos colocando aqui enquanto casa, sem distinção de partido, de base, de oposição, entendendo que não está na hora da politiquinha, mas está na hora da gente se juntar para resolver um problema que é gravíssimo. Então me perguntaram, agora, faz 15 minutos, antes de começar, por que os hospitais de campanha se nós temos infraestrutura ociosa dentro de hospitais? Eu não sei se nós temos estrutura ociosa dentro de hospitais, mas gostaria que o seu secretário me ajudasse a responder. Eu sei que alguns hospitais de campanha estão ligados a hospitais, a unidades de saúde, outras não, e se o secretário me ajudasse a responder seria muito interessante. O secretário também mencionou o requerimento que é de autoria do nosso mandato, que é da Associação dos Engenheiros e Engenheiras de Segurança no Trabalho, que demandam presença no grupo que está pensando as soluções para a crise do corona, o Comitê de Crise. Eu queria saber se a Prefeitura vai atender essa demanda, porque seria muito importante a gente contar com esses profissionais, visto que há uma incidência muito grande, aí eu não sei se é mais alta ou normal do que se imaginava, de profissionais de saúde que estão sendo infectados. Salvo engano, 1/3, né, das pessoas infectadas aqui no nosso estado são profissionais da saúde. Enfim, mais uma vez, agradecer o esforço do secretário e reforçar a pergunta sobre agentes comunitários de saúde, qual a função estratégica que esse pessoal está tendo, e também sobre a questão das testagens, que é outro tipo de questão que chega com muita intensidade sempre no nosso mandato. Parabéns pelo trabalho. Olha, é o seguinte, secretário, essa questão da agente de saúde, comunitário de saúde, dos agentes de endemias, alguns deles têm colocado, aproveitar isso, chegou o equipamento de proteção individual, mas eles estão dizendo que estão sendo entregues de forma atrasada. Tem falta para poder recomeçar a entregar, em alguns casos. E outra coisa é a testagem que está sendo feita em apenas 4 locais de profissionais. A sugestão é que seja feita por RPA, para a pessoa não estar se deslocando. Então, são coisas importantes que a gente tem que fazer. Eu queria aproveitar sobre a proposta, que também é um requerimento que Vossa Senhora, o secretário não falou, que é a questão sobre a questão dos 40%, que é um requerimento de nossa autoria, e os 40% de insalubridade para esses profissionais. Também é algo importante que eu gostaria que, quando for respondesse nesse primeiro bloco, também pudesse cuidar. Ana Lúcia, e depois o secretário. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, presidente Luiz Eustáquio dessa comissão. Estão me ouvindo? Sim.
agradecer imensamente aos secretários, né, Jailson Correia, doutor Jailson Correia, nossa secretária Ana Rita, que está aí, e dizer que o mais importante desse momento, e a gente vai pedir, é que a gente continue dialogando sempre. Eu acho que a maior dificuldade hoje nossa, enquanto representante de pessoas, né, da população do Recife, é a falta de informação ou saber dessas informações da mesma forma que a população sabe ou no mesmo tempo. Então, é muito importante, eu acho que nós podemos ser parceiros de verdade, levando essa fala verdadeira. A gente sabe que em meio à pandemia, muito fake news, muita informação errada, muita mentira. Então é muito importante que a gente estreite esse canal de diálogo, porque a gente vai servir, além de fazer o nosso papel de vereador, nós vamos também colaborar com a gestão, que a gente sabe, né, da seriedade, da responsabilidade de cada secretário. E aí eu já parabenizo a equipe toda do prefeito Geraldo Júlio. Recife tem realmente dado um show para uma coisa que não é tão fácil de fazer, que é o combate e enfrentamento a esse vírus. Mas, secretário, eu vou focar em duas perguntas. A primeira é a seguinte: há rumores na cidade de que o uso de máscara será obrigatório. Em meio a outras perguntas que já foram feitas com relação aos equipamentos, aos EPIs, como é que a gente vai fazer com a população, sobretudo a de baixa renda e a população de rua, para que esse uso seja, de fato, alcançada toda a população, uma vez que será obrigatório, se de fato for o próximo protocolo que será feito pela Secretaria de Saúde. A segunda coisa que a gente também quer saber, secretário, eu acho que já foi dito também, com relação, foi feito um requerimento do nosso mandato, com relação às pessoas que precisam estar nesse momento recebendo atendimento médico e elas não estão com Covid. Eu tenho recebido muitas reclamações da população que elas chegam nos locais, nas policlínicas ou nos postos de saúde, e é negado o atendimento. Eu não sei se procede, qual é a orientação, mas se a gente também não pode pensar nessa população que vai chegar normalmente, essa demanda que já existe, né? Essa não é a demanda do Covid, mas é uma demanda diária que os postos de saúde têm, as policlínicas têm, e que a população não está tendo esse atendimento. Como é que a Secretaria está pensando isso? E se de fato tem acontecido esse déficit de atendimento, que as pessoas estão reclamando desse atendimento, e também da falta de medicação de uso contínuo. Muitas pessoas nos procuraram dizendo que o atendimento para essa medicação de uso contínuo, as receitas não estão sendo despachadas, e aí elas nos procuram dizendo assim: tá bom, a gente está vivendo uma pandemia, mas e o nosso caso? E nós? Essa população que já tem um atendimento contínuo e que precisa de atendimento nos postos e nas policlínicas da nossa cidade. No mais é isso, secretário. Agradecer mais uma vez e pedir que nós continuemos a conversar, porque isso é muito importante, e colocar a casa à disposição. E o nosso mandato também, acho que todos os colegas que aqui estão hoje, a gente não está aqui para fazer, acho que Ivan disse bem, politiquinha, mas eu acho que é politicalha mesmo, sabe, Ivan? A gente está aqui para contribuir, e eu acho que é o intuito de todos nós, inclusive população recifense, sobretudo nós que estamos no mandato, ajudar, contribuir, fazer a nossa parte mesmo enquanto cidadão. Muito obrigado e boa tarde. Eu queria, nesse momento, passar a palavra para o secretário para responder essas perguntas. Ok, quanto tempo eu tenho, vereador? A ver se a gente consegue fazer em 3 minutos, né? Porque cada um usou o tempo para fazer várias perguntas. Eu vou tentar, então, ser o mais rápido possível. Vamos ver. Vereador Rafael, prazer falar com todos os vereadores. Vereador Rafael, vereador Ivan Moraes, vereadora Ana Lúcia, obrigado pelas perguntas muito pertinentes. Tentarei ser o mais breve possível. Então, nós estamos numa luta que é ferrenha e é global, né? Países inteiros tendo dificuldade de aquisição dos respiradores, mas a Prefeitura do Recife já adquiriu mais de 300 respiradores, já temos 122 na casa para instalação e funcionamento. Hoje nós temos em funcionamento aberto 59 leitos de UTI, 215 leitos de enfermaria, e, como eu falei, nos próximos dias, é uma questão de poucos dias, vários leitos serão agregados a esses que eu acabei de falar. Nós fazemos hoje no LACEN, o Laboratório Central do Estado, até porque o Laboratório do Recife, Municipal do Recife, vai passar
a contribuir nessa testagem também, mas há uma carência nacional de insumos. Então, se não tiver insumo, não adianta ter a máquina e o pessoal, tem que ter insumo. O LACEN hoje faz mais de 300 testes. Nós vamos ajudar o LACEN a fazer, por dia, nós vamos ajudar o LACEN a fazer mais de 250 testes aqui na Prefeitura também, muito em breve. A expectativa é que até o final de abril a gente possa contribuir com esse número, somado a mais 300 por dia pela Universidade Federal de Pernambuco em convênio com a Prefeitura. É o tempo dos kits chegarem para a gente poder testar. Nós recebemos, vereador Rafael, 2.500 kits de testagem rápida e há, infelizmente, um protocolo muito limitado para o uso desses testes. Eles são testes que ajudam um pouco na tomada de decisão, mas tem um protocolo do Ministério da Saúde que será seguido aqui em Recife. Em relação à EPI, o que existe? Não existe falta de EPI em Recife. EPI foi uma das preocupações mais importantes do prefeito Geraldo Júlio e nós adquirimos o EPI. O que algumas categorias colocam é que eles não concordam com a norma da Anvisa. Acham que a norma da Anvisa é insuficiente para proteger o trabalhador. Então, a norma da Anvisa, ela prevê, por exemplo, o uso de uma máscara e de lavagem de mãos ou álcool gel em determinada situação de menor risco, em outras, todo aquele material de paramentação mais completa. E, às vezes, o que a gente tem ouvido são os profissionais dizerem que não tem, acham que aquele material que está previsto na Anvisa é insuficiente. Aí a gente tem que fazer um debate nacional. As normas da Anvisa regulamentam esse cuidado. A gente tem sido muito duro no sentido do uso racional desses equipamentos, porque não pode usar demais no primeiro momento e faltar mais adiante. A gente viu países riquíssimos terem problema de insumos, como o estado de Nova York, como países na Europa, e a gente não quer viver isso. Então, tem realmente uma racionalidade, o uso racional não significa dizer que é falta de equipamento de EPI. Em relação ao papel dos ACS, é um papel importante, vereadores que fizeram pergunta, porque eles vão nos estão ajudando numa mobilização geral para a manutenção do serviço de atenção básica, tão importantes. E aí já também, entrando na outra pergunta da vereadora Ana Lúcia, nós estamos fazendo um esforço grande para manter os tratamentos de doentes crônicos, hipertensão, diabetes, pacientes que precisam de receitas porque têm transtornos mentais ou precisam tomar medicação de uso contínuo na rede de atenção básica da Prefeitura, inclusive colocando pessoas com suspeita de Covid em unidades que nós estamos chamando de unidades centralizadas de atendimento Covid, exatamente para que a gente possa manter a atenção básica funcionando e postos específicos atendendo o Covid-19 para garantir que haja o adequado uso de EPI pelo profissional e que a gente possa ter, então, todos os profissionais devidamente protegidos. Então, por que hospitais de campanha se temos estrutura em hospitais? Olha, o Recife, as 3 policlínicas que existiam, todas ganharam estruturas extras, são chamadas unidades provisórias de isolamento. E, além disso, tiveram pequenas reformas internas para poder caber mais estruturas. O Hospital da Mulher do Recife, que é o principal hospital da cidade, teve toda foi feita uma reengenharia dentro do próprio hospital para que ele não deixasse de atender o parto de alto risco, mas atendesse Covid-19 também. Então, nós utilizamos ao limite, vereador Ivan Moraes, os hospitais da estrutura já existente e estamos indo além com hospitais de campanha. Em relação a esse dado de profissionais de saúde infectados, vereador Luiz Eustáquio, estou entendendo que o senhor está ansioso aí com o tempo, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante. É o seguinte, como o Pernambuco testa prioritariamente profissionais de saúde, é óbvio que vai ter mais profissionais de saúde testado positivo, porque a gente está testando formas leves em profissionais de saúde. Então, isso dá de certa maneira, como a gente não se consegue no Brasil testar toda a população geral de formas leves, né, o percentual de pessoas da área de saúde que aparece nas estatísticas é maior, naturalmente, porque nós estamos testando mais profissionais de saúde. Mas nós estamos monitorando e estamos dentro do limite daquilo que e, de fato, existe um risco aumentado da exposição dos profissionais de saúde, mas ali dentro dos limites internacionais aceitáveis, como a gente tem acompanhado. E acho que aqui, por fim, vereador, não podia deixar de tocar nos seus pontos. Eu acho que a questão da insalubridade ficou para outro secretário responder, por isso não está na minha lista aqui. Acho que João Guilherme vai mais tarde falar sobre isso. E a testagem em 4 locais é um exercício inicial para a gente fazer, mas lembrar que são 4 locais de testagem fora as unidades que já testam. Então, todas as policlínicas testam,
e SPAs, maternidades, portanto, onde tem policlínica, e o SAMU também testa, e além disso, 4 locais para aqueles trabalhadores que não têm testagem na sua localidade. Não há, vereadora Ana Lúcia, não é verdade que vamos fazer obrigatoriedade de uso de máscaras. Isso é um rumor, não faz sentido, não existe evidências necessárias de que o uso das máscaras seja suficiente. Secretário. Então não há esse rumor, não é verdadeiro. E acho que o resto eu já falei. Sim, uma coisa importante. Os engenheiros de segurança do trabalho, secretário. Vou falar essas duas coisas. A questão do medicamento de uso contínuo, que foi nós emitimos uma portaria estendendo a validade das receitas de medicamento de uso contínuo. Então, se as pessoas tiverem dificuldade de pegar na farmácia do posto, a gente precisa ver, preciso fazer uma denúncia na ouvidoria para a gente entender, porque já existe uma normativa nossa para esta finalidade. E, por fim, nós temos aqui o compromisso que o Sereste Recife vai fazer uma escuta e vai se reunir com um grupo de trabalho apontado pelo vereador Ivan Moraes para entender como os engenheiros de segurança do trabalho podem contribuir mais ainda nesse enfrentamento. Vereador Luiz Eustáquio, pela ordem. Obrigado. Agora eu vou... Luiz Eustáquio, vereador, pela ordem, por favor. Não. Gilberto Alves. Gilberto. Eu queria dar uma sugestão, presidente. Eu sinto que a gente talvez devesse estudar a possibilidade de dar um pouquinho de tempo a mais para o secretário, porque são 3 perguntas em 3 minutos, mas são várias perguntas por cada vereador, e eu acho que fica pouco tempo demais a gente entender, enfim, cada providência está sendo tomada em relação a cada uma dessas inquietações dos vereadores. Talvez fosse o caso a gente dar o dobro do tempo ao secretário para que ele pudesse ter condição de responder. Eu concordo plenamente, vereador Gilberto. A questão toda é que realmente ele teve o dobro do tempo, ele teve 6 minutos, falou um pouquinho mais que 6 minutos, porém a questão é o horário dele. Eu gostaria que ele ficasse com a gente o tempo todo para a gente ouvir tudo dele. Mas vamos lá, agora eu queria ouvir... Pela hora, vereador Luiz Eustáquio. Não, vereador. Não, a minha sugestão, na realidade, vem corroborando com o vereador Gilberto, mas se a gente pudesse diminuir o tempo de pergunta dos vereadores, porque os senhores e senhoras vereadores estão cumprimentando, tal, mas assim, se a gente pudesse dinamizar, fosse direto às perguntas, eu discordo. Poderia dinamizar esse tempo. Não, eu discordo. Não dá para fazer menos do que isso, não. Não. Tem alguns vereadores, vereador, que fizeram com 2 minutos. Tem alguns que precisam de 3. Eu acho que para se fazer uma pergunta, eu acho que, na minha opinião, 1 minuto é suficiente, mas fica a sugestão. Tá, obrigado, vereador. Vamos continuar. Agora, vereadora Aline Mariano, por favor. É a sua vez, vereadora, por favor. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão, o vereador Aerto, cumprimentar o presidente dessa comissão e todos os integrantes da comissão de crise. Quero cumprimentar todos os secretários, secretário Jailson, secretária Ana Rita, secretário João Guilherme, chefe de gabinete Rodrigo e todos os colegas vereadores. Bem, já me sinto contemplada por alguns colegas acerca dos leitos, mas queria complementar uma pergunta acerca dos leitos ainda. Queria saber, secretário, quantos % estão ocupados e a capacidade atual o senhor já detalhou aqui para a gente. Quero saber qual seria a média necessária para leitos hoje, respiradores no Recife, de acordo com a população que nós temos. Também queria saber se já estamos fazendo testagem de rua, os testes na rua, testagens de rua, no caso, as blitz, né? E se não estamos fazendo, o que falta para a gente fazer. Também queria saber se os profissionais de saúde sendo testados e tendo esse comprometimento já de, pelo menos, pelos dados oficiais que foram divulgados, que foram mais ou menos 400 profissionais infectados, se vocês já estão pensando em alguma estratégia. Como é que está isso? No Amazonas, por exemplo, os profissionais já estão isolados, já estão contratando nova mão de obra e adiantando, inclusive, a formatura dos médicos que já estavam estagiando e enfermeiros. Então, se Recife pensa em alguma estratégia para que a gente possa já repor essa mão de obra. Em relação
também o pico será maior, né? Tem sido dito que o pico maior será entre abril e maio. Eu queria saber se a equipe também já pensa em, por exemplo, usar o Geraldão como hospital de campanha. Em vez de estar abrindo uma quantidade pequena de leitos, a gente já tinha condições de pensar em algo dessa magnitude, usando, por exemplo, o Geraldão. Também queria, secretário, fazer uma pergunta acerca da violência da mulher, né? Tem sido dito, ontem no Diário de Pernambuco, saiu que a violência da mulher tem caído após o confinamento. Mas no Jornal Nacional mostrou o contrário, né? Que tem sido crescente, esses números têm sido alarmantes. E eu queria saber se vocês já têm alguma forma de monitorar isso. Também gostaria, secretário, de agradecer a sensibilidade no sentido de liberar as mulheres grávidas. Hoje nós já temos uma normativa federal e queria reforçar para que o senhor pudesse recomendar para os outros secretários que ainda não tomaram essa iniciativa, mesmo com essa recomendação nacional. Muito obrigada. Vereador Renato Antunes. Obrigado, presidente, vereador Luiz Eustáquio. Cumprimentar todos de uma forma geral para a gente otimizar o tempo e aproveitar a presença dos secretários, especialmente de João Guilherme, e vejo aqui também Rodrigo participando, e fica a minha sugestão até mesmo para a Casa Legislativa, que a gente tenha esse mesmo nível de sinergia e a gente possa, quem sabe, ter um momento também como esse, que é tão importante, de esclarecimento, de informação olho no olho, já que a gente entende que para vencer essa guerra, a informação ela é importante. Fica a sugestão do nosso mandato, e eu acho que é dessa casa também, a gente ter a presença do prefeito em uma outra oportunidade. Acho que seria muito salutar essa sinergia entre executivo e legislativo, mostrando que essa guerra é uma guerra de todos e que a gente precisa vencê-la de mãos dadas. Então fica essa sugestão como a primeira pauta. Secretário Jailson, parabéns pela sua atuação, tenho acompanhado. Como eu falei, a gente é oposição, mas a gente é Recife, a gente quer o bem da cidade e a gente quer vencer essa guerra junto. Alguns questionamentos já foram feitos e eu me sinto contemplado na fala de outros colegas, mas apenas para nível de informação, acho que é bom o registro, acho que a população precisa saber disso e eu questiono. Dentro daquilo que já foi montado, a Prefeitura anunciou 7 hospitais de campanha que havia sido planejado, leitos, e a minha pergunta é como é que está o nível de ocupação desses leitos, inclusive uma sugestão que isso seja feito de forma diária, de maneira que a população tenha conhecimento do quanto a gente está utilizando, até que gere maior conscientização ou não acerca do isolamento social. Acho que é uma informação importante, passar para a população o quanto disso está ocupado, a nossa real fotografia do momento, para a gente evitar o que todo mundo espera, que é o colapso no nosso sistema de saúde. Segundo aspecto importante, quanto aos recursos, nós sabemos que essa guerra também é com informação, mas se vence com dinheiro, com investimento. E a minha pergunta, quanto de recurso municipal, estadual e federal já foi destinado e quanto já utilizado? Acho que essa informação a gente precisa ter conhecimento também, sabendo que é um esforço coletivo, inclusive aqui registrar o papel da Câmara, a importância das nossas emendas de forma coletiva, os 39 vereadores, é o pouco, mas foi a forma que a gente encontrou para contribuir para com a cidade do Recife, e eu acho que essa informação é importante. Secretário, e a última pergunta, eu acho que é uma curiosidade não apenas minha, mas de muitos cidadãos do Recife, é se existe algum nível de acompanhamento da Secretaria de Saúde do Recife junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia acerca do acompanhamento das pesquisas referente ao uso de medicamento que tem sido amplamente divulgado nas redes sociais, inclusive causou, né, até mesmo falta desses medicamentos nas farmácias, como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Se existe dentro da Secretaria de Saúde algum protocolo para uso desses medicamentos, se já estão sendo utilizados, né, quer seja, né, no atendimento prévio ou até mesmo naqueles casos mais graves, e se existe um acompanhamento para que essas drogas, de fato, quem sabe, né, sendo aprovada de forma científica, seja utilizada em larga escala, garantindo segurança para a população. No mais, meu muito obrigado, parabéns aí pela disponibilidade, e fica a nossa sugestão para que, de fato, momentos como esse se repitam, porque, além de tudo que está sendo feito, a informação ela é muito importante, e a gente não pode dispensar que os 39 vereadores são canais, né, de informação, para que essa informação chegue na ponta da linha, sobretudo nas comunidades, onde muitas vezes alguns não têm acesso às informações através das redes sociais. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que abençoe a cidade do Recife. Vereadora Michele Collins. Abre o som, vereadora. Seu microfone está fechado. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, senhores secretários.
Gostaria também de parabenizar o trabalho que todos têm desenvolvido. A gente sabe que tem sido incansável o esforço, né, da gestão municipal, e eu estou aqui para poder agradecer em nome da população aquilo que foi feito, sabendo que temos muitos desafios ainda a serem vencidos, e que isso, pelo que eu vejo, entendo e tenho acompanhado também um pouco a nível de Estado, também hoje mesmo pela manhã a Assembleia teve uma reunião com o secretário de Saúde a manhã toda, e eu estou percebendo que nós estamos apenas começando, o problema está apenas iniciando, né? Como o ministro falou outro dia, como se nós fôssemos subir o Monte Everest, né? E a gente está começando a subir, infelizmente, e se não houver realmente o apoio da população, de todas as pessoas, o incentivo, nós podemos sair bem ou não com os próximos dias, aquilo que virá. Mas eu gostaria de saber, relacionado à questão da saúde, sobre a questão de muitas pessoas que eu tenho acompanhado, que estão doentes em casa. E essas pessoas, a orientação é fique em casa, e a gente cada vez mais vê que as pessoas estão com medo de ir para os hospitais. E quando chega aí, essa semana mesmo eu estou acompanhando um caso de um moço que ele demorou tanto que já foi diretamente para a UTI. Ele está na UTI do Hospital Memorial São José. Então, qual é a orientação para a população que está sendo dada, que está sendo feita, acerca de não ficar aguardando tanto a doença se alastrar tanto no corpo da pessoa? Não tem testagem, as pessoas chegam no hospital, o médico fala, olha, você tem suspeita, realmente pode ser que seja, vá para casa, se cuide, mas não faz o teste e, ao mesmo tempo, também não dá um suporte necessário para que a pessoa comece já a tratar a doença, porque não sabe se realmente é a doença. No final de muito tempo depois é que vai saber que é. Então, é uma grande dificuldade que eu estou encontrando da população. E a outra também questão que eu queria falar também, relacionado à questão da social, né, tenho acompanhado de perto o trabalho da secretária Ana Rita, né, o esforço dela, o empenho dela, mas eu queria saber em que momento vai se oferecer um trabalho mais efetivo, um apoio mais efetivo para as pessoas em situação de rua. Porque nós estamos sabendo, a prefeitura está distribuindo alimentação, né, a prefeitura está distribuindo material de higiene em uma parcela da população, não está isso em todo o estado, em todo o município ainda, tem alguns municípios, aliás, alguns bairros que ainda não chegou essa capilaridade, vamos dizer assim, do serviço, do atendimento para a população em situação de rua. E eu conversei com algumas pessoas, porque não pode aglomerar, não poderia ter um abrigo, mas a gente sabe que se quiser fazer, tem como fazer, porque tem outros estados que estão fazendo, outros municípios que estão fazendo. Então, em que momento, secretária Ana Rita, a gente vai poder avançar? O que o prefeito tem falado sobre avançar mais relacionado às pessoas em situação de rua? E para finalizar, seria uma pergunta na área da educação. Eu pensava até que o secretário de Educação estaria aqui, mas eu sei que outros secretários estão aqui também que podem responder. Eu queria saber relacionado... Pela ordem, vereadora Michele, pela ordem. Nós separamos em blocos. Esse bloco agora é do secretário de Saúde, doutor Jailson Correia. Aí depois será com a secretária Ana Rita, Assistência Social, e depois tem outro secretário também que ouvirão as outras demandas. Entendeu, vereadora? Obrigada, vereadora. Agradeço, Vossa Excelência, pelo esclarecimento. Realmente cheguei, já tinha começado, então eu vou deixar para depois a Ana Rita responder, até melhor que tem mais tempo, e a da educação eu faço depois, mas então é isso, secretário Jailson, relacionado às pessoas que estão doentes em casa e qual a previsão desses testes aí para poder a população ter um atendimento mais rápido e poder começar a tratar a doença, não esperar chegar no nível tão avançado. Obrigada. Secretário. Bom, agradeço imensamente pelas perguntas, todas as perguntas muito pertinentes. Agradeço ao vereador Aline Mariano, ao vereador Renato Antunes e à vereadora Michele Collins. Minhas saudações aqui, meu profundo respeito. Serei também objetivo. Nós temos, no momento, 52% de ocupação dos leitos de UTI. Mas essa taxa de ocupação, ela só está neste nível porque ainda antes de ontem abrimos 20 novos leitos. Então percebam que é uma corrida. Nós estamos, junto com o Estado, um passinho à frente da doença. Então, a gente abre leitos de UTI, o Estado abre leitos de UTI, logo depois começam a ser ocupados com grande velocidade. Então, hoje temos 52% de ocupação dos leitos de UTI, 18% dos leitos de enfermaria, porque também abrimos muitos novos leitos de enfermaria nos últimos dias aqui em Recife.
Com relação ao vereador Aline Mariano, nós não vamos fazer teste de rua. Essa é uma estratégia que não tem evidência científica com os testes rápidos. Os países que fizeram testagem, coleta na rua, de forma responsável, foram os países que usaram a coleta na rua, mas fizeram teste de PCR, que é feito nos laboratórios. Então, o teste rápido, infelizmente, há prefeituras municipais, há regiões do país, utilizando esses testes rápidos na rua, o que gera um risco muito alto do que a gente chama de falso negativo. Como esse é um teste que procura anticorpos da pessoa, esse teste só fica positivo depois de 15 dias do início da infecção. Então, se antes desse período no meio da rua a pessoa testa negativa, ela pode ter o vírus e ainda assim ela vai ser considerada negativa e ela vai se sentir liberada para não guardar, por exemplo, isolamento ou achar que não tem o vírus. Então, nós não vamos fazer teste de rua, não está nos planos nesse momento. Isso, na verdade, não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Em relação aos profissionais de saúde infectados, eu já expliquei anteriormente, mas repito aqui, nós temos sim uma política agressiva de substituição desses profissionais, fazendo, por exemplo, a contratação de mais de 700 profissionais, mobilidade dos profissionais de saúde, de áreas em que não tinham, foram desativadas durante o período da pandemia. Mais de 700 profissionais estão sendo contratados só para o Hospital Provisório da Rua da Aurora, e nós antecipamos a homologação do concurso público para poder chamar ainda mais profissionais. Então, nós estamos muito agressivos no sentido de garantir esses profissionais na ponta para atender a população. Eu queria discordar da vereadora Aline Mariano, falar em quantidade pequena de leitos. Vereadora Aline Mariano, nós estamos fazendo 1.000 leitos na cidade do Recife, dos quais mais de 1.000, dos quais mais de 300 leitos de UTI. Não existe nenhuma cidade do país com estes valores, inclusive cidades grandes. Adotamos uma estratégia de 7 hospitais de campanha para que pudéssemos fazê-los o mais rápido possível. Foram localizadas as melhores estruturas da cidade, disponibilizadas e rapidamente montadas para a oferta de serviços. Então, é possível que, eventualmente, São Paulo, Rio de Janeiro, com a magnitude de 10 vezes a população do Recife que São Paulo tem, possa até, em algum dia, ter mais leitos do que Recife, mas essa proporcionalidade de leitos é algo que realmente tem se destacado no país. Com relação à violência contra a mulher, o Centro Sony Santos e a nossa estrutura de atendimento à mulher vítima de violência continuam abertos, né? E a senhora já fez a referência à questão das gestantes, tem todo o meu apoio. Com relação à ocupação de áreas, vereador Renato Antunes, Vossa Excelência está correto, nós vamos fazer... Secretário, me permita, se o senhor puder me permitir, o que eu quis dizer em relação ao número pequenos de espaços, tá? A gente sabe que o Recife tem poucos terrenos, inclusive nós vamos ter problemas seríssimos para, inclusive, enterrar pessoas. Então, quando eu falo no Geraldão como alternativa, não é que não estejam fazendo número suficiente de leitos no Recife, eu tenho certeza que a disposição financeira que vocês estão tendo que ter tem sido algo assim que nós aplaudimos, porque nós sabemos que não se compara a arrecadação do Recife com São Paulo, por exemplo. Eu sei o esforço que vocês têm feito, mas eu sei que o Recife tem espaços pequenos e muitas vezes, talvez, pegar o que está pronto, pegar um Geraldão, pegar, por exemplo, para pessoas em situação de rua e colocar em escolas, talvez seja uma alternativa que a gente ganhe com isso agilidade. Então, queria só, talvez o secretário não tenha entendido, ou talvez eu não tenha me comunicado bem, mas o que eu estava querendo argumentar nesse sentido já estou concluindo, presidente, era nesse sentido, de pegar algo pronto, que já tem uma dimensão bem maior e puder adequar o que já está sendo feito. Muito obrigada. Secretária, já aproveito aqui para fazer o convite à Comissão de Saúde para visitar as nossas estruturas provisórias. A senhora vai ficar surpresa de ver a dimensão daquilo que o prefeito Geraldo Júlio está construindo na cidade. Eu tenho acompanhado, sim. E vocês estão de parabéns, mas se a gente pudesse antecipar e, de repente, usar o Geraldão, a gente tiver pernas para isso. Já que deixa eu ter certeza que fica a sugestão. Vereadora, fica a sugestão, deixa o secretário falar.
gente não quebrar. Vamos lá. A senhora vai se surpreender com a dimensão daquilo que está sendo montado no Recife, com a capacidade muito mais efetiva de dar vazão, inclusive, à estruturação desses leitos. Então, voltando aqui, a ocupação diária, a ocupação dos leitos vai ser divulgada a partir do momento que nós tivermos esses leitos disponíveis. A partir do momento que eles entram na operação, eles passam a ser divulgadas também periodicamente, em resposta ao vereador Renato Antunes. O prefeito do Recife ontem fez uma reunião de secretariado para discutir cortes em outras áreas da prefeitura, da ordem de 230 milhões de reais. Eu aproveito para agradecer todos os secretários da prefeitura que tiveram que ver seus projetos, né, adiados por um tempo, para que esses recursos possam ser aplicados no enfrentamento à Covid-19 em todas as áreas. Temos 230 milhões de economia dos cofres da prefeitura. Recebemos do governo federal 23 milhões de reais de adiantamento do teto MAC, de uma parcela extra do teto de média e alta complexidade, e R$1 por habitante, totalizando aí 24 milhões e meio de reais aproximadamente, né? Então vejam que há uma grande necessidade de cofinanciamento a partir do governo federal. Nós estamos acompanhando todos os dias, vereador Renato Antunes, a minha formação. Eu já dirigi o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e por isso nós estamos acompanhando diariamente todas as evidências em relação ao uso de medicamentos. Ficamos muito tristes que esse tema tenha sido politizado no Brasil, e nós estamos sim, há protocolos do Recife que tem o uso chamado compassivo da hidroxicloroquina, mas nenhum uso da ivermectina, porque não há nenhuma fundamentação para isso nesse momento. Temos o núcleo de evidência para tomar decisão em política pública, acompanhando diariamente as evidências. Então tenha certeza de que, chegando um dado novo, nós faremos isso até de maneira pioneira aqui no Brasil. Em relação à vereadora Michele Collins, toda a razão, nós estamos apenas começando, o desafio é imenso. Eu já expliquei um pouco por que essa questão do teste ainda é indisponível em larga escala no Brasil. Nós temos um elemento, vereadora, muito importante, que é o aplicativo Atende em Casa. O Atende em Casa, ele não é aplicativo de celular, ele é um web aplicativo, ou seja, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode entrar nesse aplicativo, e nós temos a possibilidade de fazer uma teleorientação. A telemedicina acabou de ser regulamentada no Brasil, o CFM acabou de publicar, não tem nem 3 semanas que publicou a sua normativa. Nós já temos um instrumento de teleorientação que ajuda. Depois que você responde um questionáriozinho, se tiver sintoma mais sério, fala olho no olho, numa videochamada, como nós estamos fazendo aqui, com um profissional de saúde, fazendo com que possamos ter mais segurança de deixar a pessoa em casa. Mas é claro que nós estamos preocupados com alguns casos que têm agravamento súbito. Estamos, inclusive, revendo protocolos assistenciais por causa dessa questão de alguns pacientes que fazem um agravamento súbito. Tudo parece bem, de repente, agrava subitamente. Estamos preocupados com isso. Eu vou deixar as perguntas relacionadas à assistência social para a secretária Ana Rita fazer a resposta já já. Vereador Felipe. Pela ordem, vereador Luiz Eustáquio. Não. Presidente, pela ordem. Não, presidente. Não. É bom saber a disponibilidade do secretário, porque ele, se eu não me engano, ele tem outros compromissos, e já faz 1 hora que ele está aqui na nossa videoconferência. Então, para poder ver qual seria a disponibilidade, até para poder agilizar as perguntas, próximas perguntas, com a otimização das respostas. Então... Quero saber do secretário, quero consultar o secretário para saber quanto tempo o secretário ainda tem. Olha, eu tenho uma coletiva de imprensa no Palácio do Governo daqui a pouco, que é a coletiva de imprensa com o secretário estadual, e eu preciso... os repórteres mandam as perguntas antecipadamente. Eu preciso de pelo menos alguns minutos para ver essas perguntas e poder trazer respostas. Então, o meu limite de tempo vamos dizer 5 minutos, está pertinho, está sem trânsito, mas 5 minutos eu consigo responder uma outra pergunta mais premente. Deixa eu fazer o seguinte, ó, quem está escrito aqui, rapidamente, é Felipe Francismar, Aerto Gilberto, Rogério de Luca, Jaime e André Regis. Eu ia fazer um bloco com esses vereadores, aí todo mundo tentar diminuir, faz um bloco e o secretário tenta responder todas. Vamos lá fazer assim? Eu retiro a minha inscrição, velho, já estou contemplado. Então pronto, então, por favor, Felipe.
Bem, secretário, gostaria de ser rápido, parabenizar Vossa Excelência, toda a Prefeitura do Recife pelas ações já feitas, mas aqui a gente também tem que pensar em futuro e ouvir as considerações do senhor em relação ao que a gente pensa para daqui a algum tempo. A gente vê estados vizinhos nossos, como o Ceará, o secretário de Saúde lá dando entrevista, dizendo que o sistema de saúde lá vai colapsar e a partir do mês que vem terão óbitos diários. As ações da Prefeitura de prevenção já estão sendo feitas, a gente está bem acompanhando. Quero saber de Vossa Excelência, olhando as pesquisas de isolamento social, o Recife acompanha a média do Brasil, né? Então, nosso isolamento social não está o ideal, como o do Brasil inteiro também não está. Existe alguma esperança da gente, como recifense, e da gestão do Recife, de que possa ser diferente no Recife, algum dado científico que possa nos dar esperança de que o nosso sistema de saúde não vai colapsar? E caso ele tenha um colapso, qual é a previsibilidade que a Prefeitura tem, a estratégia que a Prefeitura tem após o colapso? Porque o que a gente escuta muito é a prevenção. Mas eu acho que a gente também vai ter que ter uma estratégia caso o colapso aconteça, que é um fato real que pode acontecer. Então, essas eram minhas duas perguntas. Roberto Alves. Boa tarde, secretários, cada um de vocês. Meus parabéns pelo trabalho, pelo empenho e pela forma zelosa que vocês vêm conduzindo esse enfrentamento à Covid. Colegas vereadores, vou ser bem breve aqui. Secretário, são algumas perguntas. Primeiro tem a ver com a medicação, que é um tema que está sendo discutido nacionalmente. Qual é o protocolo, quais medicações estão mostrando mais efetividade aqui no Recife? Isso pode ser divulgado? Há um padrão ou é uma decisão individual de cada médico? Segundo, tem a ver com os testes, seu secretário. Muita gente tem recebido mensagens em relação a testes, inclusive no setor privado. A Secretaria poderia divulgar para a população aonde a população, de fato, pode fazer esses testes em segurança? Me refiro aqui aos testes que são feitos no setor privado. Será que há um acompanhamento e um cuidado da gestão e a gente poder garantir que aqueles testes, de fato, podem ser considerados adequados? E, por fim, há uma decisão em relação ao isolamento social, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que cada ente federativo, cada município, cada estado é quem vai determinar de quando esse isolamento deverá ter sua flexibilização. Em relação a isso, já há um planejamento por parte da Prefeitura, onde vocês vislumbram que seria o momento ideal de começar essa flexibilização. Isso vai ser feito por região, política administrativa, por setor de atividade econômica, pelas escolas, enfim. Vocês já estão pensando em como conduzir essa flexibilização em relação ao isolamento? São essas perguntas, secretário. Muito obrigado. O Rogério de Luca. Está me ouvindo bem? Ouvindo bem, vereador. Em seu nome, eu quero cumprimentar a todos, para resumir. Eu perguntaria ao excelentíssimo secretário, doutor Jailson, o que é que ele tem hoje em relação às queixas do uso da máscara N95 PFF2. Muita gente reclamando porque não tem essa máscara. Segundo, o Remdesivir é um alento no combate ao coronavírus? Ouviu? Ouvi sim, vereador. Ouviu, senhor secretário? Vou repetir, se o Remdesivir é um alento, viu bem? E se a gente pode importar, como o senhor disse, chegando essa droga nova descoberta, a cidade do Recife já ter acesso ao Remdesivir, pelo menos é um alento para a nossa população. Vereador Rogério de Lucas, seu áudio está ruim. Vereador Rogério de bem. Já concluiu, vereador. Pode chamar. Ok, então agora, por favor, vereador Jaime Fora. Falta só um, viu, vereador? Viu, secretário? Secretário, vereadores, vereadoras, secretário Jailson Correia, boa tarde. Eu queria inicialmente parabenizar o seu trabalho de sua equipe, que para mim não é surpresa que lhe conheço sua equipe, conheço seu trabalho desde a primeira gestão. É um trabalho exemplar que orgulha a todos nós, e eu tenho dito sempre, até em vídeo nas minhas redes sociais, que a luta contra essa pandemia, contra o Covid-19, é uma luta que é partidária ou suprapartidária, que não tem espaço para oposição à situação.
e por isso lamentei muito a saída do ministro técnico, cientista, como Vossa Excelência, Luiz Henrique Mandetta, e que valoriza o SUS também como Vossa Excelência. Quero parabenizar toda a sua equipe também, e quero dizer que, como cidadão e como vereador, a gente se sente mais seguro, sabendo que o Recife tem um secretário de saúde como Vossa Excelência e sua equipe. E queria repassar duas denúncias que eu recebi, e 2 casos concretos, que eu me permito agora, pelo menos, não passar os nomes, mas de 2 coisas que precisam ser averiguadas pela Secretaria de Saúde. Tem algumas funerárias cobrando de pacientes, de parentes de pacientes pobres que morreram por causa do Covid-19 na porta do Hospital da Mulher para fazer o transporte. E em alguns momentos, apesar de saber que a prefeitura tem um transporte para essas pessoas mais pobres que não podem pagar, ou não querem pagar, ou não devem pagar uma funerária, estão tendo que pagar. E não me parece que está havendo... às vezes isso não chega na ponta, eu sei, Vossa Excelência tem muita coisa, a equipe está toda envolvida, mas é uma denúncia que eu faço em caráter construtivo. Quer dizer, tem pessoas que estão pagando para a funerária porque não aparece o transporte da prefeitura, ou porque dizem a ela, não sei se tem macumunação de alguém, mesmo que terceirizado, ligado ao município, talvez há indícios disso, exigindo que se pague a funerária, que o preço médio é 1.200. Eu tenho um caso concreto com nome, CPF, que eu posso depois fornecer a Vossa Excelência e sua equipe. Outra coisa é que, em outro caso concreto também, uma paciente que faleceu na terça passada, com sintomas e indícios evidentes de caso avançado de Covid-19, no Hospital da Mulher também, até agora não recebeu o resultado. A família fica apavorada, está toda em quarentena, eu conheço a família toda, é uma pessoa humilde também, e me ligou hoje, como é que a gente vai saber o resultado? Se já faz 10 dias que ela faleceu, quanto tempo a gente vai esperar pelo resultado? Essas são críticas, secretário Jairus Corrêa, que eu acho que podem lhe ajudar, eu acho que é minha obrigação transparentemente lhe passar isso, e eu quero mais uma vez reiterar meus elogios à sua condução como médico e cientista, como secretário de Saúde do Recife. Merece todos os nossos elogios e nossos parabéns. Muito obrigado. Vereador, o último vereador inscrito é o vereador André Regis. Secretário Jairus Corrêa, parabéns pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação. Não vou tomar seu tempo. Me sinto absolutamente contemplado com as perguntas do vereador Gilberto Alves. Acredito que é preciso que a gente tenha uma ideia de previsibilidade de quando o pior virá ou a expectativa nesse sentido. Muito obrigado e sucesso, e conte sempre com a gente aqui. Secretário, passando logo para o secretário imediatamente. Secretário, já pode responder, viu? Está à sua disposição já. Bom, muito obrigado pelas palavras de todos. Eu queria agradecer pelas palavras gentis e generosas de vários dos vereadores aqui. Queria, em razão do tempo, deixar aqui minha gratidão imensa e agradecer também por todo o apoio que vocês, que são lideranças do povo do Recife, que estão aqui representando o povo do Recife, têm feito pela cidade. Então a gente fica muito também feliz do interesse e sabendo que podemos contar com a Câmara Municipal do Recife para este enfrentamento. Queria dizer, antes de fazer acho que um comentário que é fundamental, que eu tenho citado recentemente, tenho citado nas coletivas, esse enfrentamento, ele não é um enfrentamento do setor de saúde. Ele é um enfrentamento da nação, da nacionalidade, da humanidade mais ainda. Então, ter o patrocínio, a liderança, aqui no caso do Recife, do chefe do Executivo, o prefeito Geraldo Júlio, integral, que montou uma sala de comando ao lado do seu gabinete simbolicamente, e na prática isso é o que acontece, envolveu todo o seu secretariado nesta luta. O secretário de Infraestrutura está fazendo as obras dos hospitais provisórios, o secretário de Turismo verificando como fazer a humanização desses serviços, enfim. Aqui a secretária Ana Rita, o secretário Bernardo, o secretário João Guilherme, todos num trabalho integrado que só pode acontecer pela liderança do chefe do Executivo. Infelizmente, né, embora não esteja falando de uma questão político-partidária, mas infelizmente a liderança do país, o presidente da República, tem sido um motivo de preocupação profunda de todos nós. Então,
Eu queria dizer isso para dizer que, se há agradecimentos à condução da Secretaria de Saúde, eu queria dizer que é a condução da Prefeitura do Recife, em nome do chefe do Executivo, o prefeito Geraldo Júlio. Muito rapidamente, Felipe Francismar. Infelizmente, Felipe, eu gostaria de ter, e aí, como o Ariano dizia, um realista esperançoso, de achar que o Recife poderia ser menos atingido por essa pandemia. E a única forma do Recife ser menos atingido por essa pandemia é a gente fazer isolamento social, aumentar o grau de isolamento social. Recife já foi a cidade que mais conseguiu fazer isolamento social. É importante que vocês nos ajudem a manter esse isolamento no máximo possível para a gente poder ter menos casos adoecendo ao mesmo tempo, porque é inevitável que tenhamos um número muito expressivo de casos, um número muito expressivo de mortes, mas a gente pode fazer ao máximo dos nossos esforços e, quando ao limite do possível chegar, a gente ir além do limite do possível para que a gente possa salvar vidas. Essa tem sido a determinação da Prefeitura. E, assim, claro, um plano do que fazer no pós momentos mais críticos, que eu poderia chamar assim, mas a nossa grande esforço é fazer com que a gente possa ofertar, além dos limites que a cidade já teve, essa oferta de leitos, por exemplo, de leitos de UTI, e leitos de enfermaria. Eu queria dizer a todos que, a partir de um certo limite, não há recurso mais que seja suficiente, não há mobilização ou vontade política que seja suficiente, porque aí já começam a faltar insumos, trabalhadores em número, em quantidade suficiente, respiradores, por exemplo, em número e quantidade suficiente. Então, esse número que o Recife está fazendo, eu repito, está entre os mais altos proporcionalmente pela sua população de todo o país. Queria dizer sobre o vereador Gilberto Alves em relação à medicação e efetividade. Nós temos sim protocolos sendo desenhados na cidade do Recife que procuram buscar a melhor evidência até aquele momento. Então, às vezes, a melhor evidência até aquele momento é sugerir o uso ou não da hidroxicloroquina para alguns pacientes mais graves. Isso está nos protocolos. A partir do momento em que novas evidências surjam, eles vão ser ajustados, né? Já antecipando a pergunta do vereador Rogério De Luca, o Remdesivir é um medicamento desenvolvido por um laboratório norte-americano para tratamento do ebola, que parece aparentar resultados promissores, mas entre um resultado promissor num pequeno estudo e o uso em larga escala tem um caminho longo, que a gente tem que encurtar. A ciência tem que dar respostas mais rápidas, mas nós não podemos atropelar o ritmo dessas evidências, porque a história está cheia de exemplos em que a decisão precipitada por tomar um determinado medicamento causou mais mal do que bem. Então tem que ter muito parcimônia, embora a pressa atualmente é exigida. Voltando para o vereador Gilberto Marques, os testes privados que são oferecidos, é importante que eles sejam interpretados por um médico. Então a gente não recomenda que as pessoas procurem livremente, porque a interpretação em alguns casos é muito difícil, como no caso dos testes rápidos, e que tenham pelo menos o selo da Anvisa, que sejam registrados pela Anvisa no Brasil. Esse é o mínimo que a gente deve exigir dos testes privados sendo oportunizados. Em relação ao que fazer, e aí o vereador André Regis perguntava isso também, e outros, em relação a quando flexibilizar o isolamento, olha, a hora é de dizer que ainda por enquanto é isolamento, é o máximo de isolamento que a gente conseguir. Existem algumas estratégias que estão sendo desenhadas para o pós-isolamento, que provavelmente vão se mostrar graduais por setores geográficos e por setores da economia, por exemplo. Então, não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é algo que já é claro, e nós vamos seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde aqui também. O vereador Rogério de Luca falava do uso da máscara N95. A máscara N95 está indicada muito precisamente para os casos em que há uma exposição ao aerosol, o risco de exposição ao aerosol. Então, se usa a máscara N95 fora desse contexto, né, vai faltar para quem precisar de fato. Então, como faltou em Nova York, como faltou na Espanha, como faltou na Itália. Então, para a gente não faltar para quem realmente precisa, a gente tem que guardar as máscaras N95 para essas situações. Terminando aqui, vereador Jair Masfora, agradeço pelo encaminhamento das denúncias, peço que me dê, se for possível, algum tipo de maiores informações sobre isso, para a gente saber de hora que isso pode ter acontecido, para a gente poder apurar, e se for o caso, fazer uma denúncia na nossa ouvidoria, pode ser uma denúncia anônima, 0800-281-1520, que a gente vai apurar com certeza, isso não coaduna com a nossa postura.
as duas coisas, as duas questões. A questão do atraso no teste, e aí, hoje, Recife conta com 5, Recife e o Estado, com 5 iniciativas diferentes, complementares de testagem. Nós tivemos um atraso nos testes do laboratório AG Magalhães, porque houve a necessidade de refazer vários desses testes. E aí um lote, ou 2 lotes desses testes, realmente demoraram muito mais do que aquilo que era a média da cidade ou do Estado. Isso está sendo visto também com a Universidade Federal e com a AG Magalhães. E, por fim, acho que, vereador André Regis, acho que já o respondi nas respostas anteriores. Acho que esse comentário do pós é ainda cheio de incertezas, mas a certeza é que o momento ainda exige, nós precisaremos dele por um tempo razoável. Em alguns lugares se adota a medida assim, não vamos fazer 15 dias, daqui a 15 dias, vamos fazer mais 15 dias. Isso tem sido, muitas vezes, tem um certo risco de digamos assim, desgastar a própria estratégia do isolamento, porque você levanta uma grande expectativa que depois de 15 dias vai terminar e não termina. Então, a gente vai precisar ser muito parcimonioso nessa escolha. Então, eu vou aproveitar aqui que a palavra está comigo, sei que eu me estendi um pouquinho, agradecer imensamente pelo interesse, pelas perguntas, dizer que a gente continua à disposição integralmente. Vou pedir licença, porque senão não vou ter nenhum minuto para fazer lá a revisão das perguntas dos jornalistas e entrar ao vivo na coletiva de imprensa. Obrigado a todos. Secretário, eu queria só um minuto só um minuto seu. Não. Secretário, é o seguinte, a gente tem visto nas comunidades, nós vereadores, a gente tem visto isso nas comunidades, que, principalmente na periferia, que a questão do isolamento social tem caído um pouco. A gente queria deixar isso, sugestão para o secretário, para os outros secretários que estão nos ouvindo. Muito bem, Eustáquio. Faz e como é que a gente pode ajudar para poder melhorar essa questão, porque realmente está caindo. O pessoal está relativizando um pouco. E a gente acha que precisa fazer alguma coisa para que as pessoas possam voltar de novo a entender a importância disso. Era isso que eu queria pedir para a gente ver, vocês pensarem estrategicamente, conta com a gente, para a gente também procurar ajudar nessa situação, que é muito séria. E lhe agradecer, secretário. Essa semana eu fiz essa denúncia também. Agradecer muito, entendeu? Esse compromisso, esse trabalho da prefeitura, tudo isso tem sido muito importante. E tudo que a gente está colocando é no sentido de colaborar, de construir, porque nós queremos vencer essa batalha. E nós vamos vencer, juntos nós vamos vencer, com a graça de Deus. Eu testemunha disso. Em nome da presidência, nas periferias, vereadores, gostaria de agradecer a Vossa Excelência por ter participado e aceitado o convite. Então, boa entrevista, que o senhor saia bem e continue essa missão que está sendo muito bonita. Muito obrigado, secretário.